19, versículo 30. Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e suas duas filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e como ele e as duas filhas. Então a primogênita disse à mais moça: nosso pai está velho, e não há homem na terra que venha unir-se conosco, segundo os costumes de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, e deitemo-nos com ele, e conservemos a descendência de nosso pai. Naquela noite, pois, deram de beber vinho a seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: deitei-me ontem à noite com meu pai, dei-me a beber vinho também esta noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram naquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. Preste atenção aqui, pastor. O Senhor seja gigante que eu dominador. Não sejam as minhas palavras, mas as palavras do Senhor. Amém? Olha para o pastor. A Bíblia fala que Abraão começa a sua peregrinação. Só que quando ele começa a peregrinação dele, ele começa com Ló do seu lado, seu sobrinho. E quando ele começa essa peregrinação, no meio de tanta diversidade, no meio de tantas lutas, como eles estão na presença de Deus, eles enriquecem. Eles o que, igreja? Enriquecem. Começam a prosperar. E quando começa a prosperar, a prosperidade deles começa a dar problema entre eles. Por quê? Começa a haver briga, discussão entre os pastores de Ló e os pastores de Abraão. E como eles viram que a riqueza deles era muito grande, e eles não podiam mais viver lado a lado, chegou um momento em que eles tiveram o quê? Que se separar. Ló foi para um lado e Abraão foi para o outro lado. Você vê, Deus, ele tem a promessa na vida de Abraão, a promessa na vida de Sara. Você quer ver uma coisa? Abraão, antes de se chamar Abraão, se chamava Abrão. Deus disse: não se chamarás mais Abrão, e sim Abraão. Sara era a Sarai. Deus disse: não se chamarás mais Sarai, e sim o que? Sara. Você vê que é algo forte. Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome de Sara, mas o nome de Ló, Deus o que? Deus não muda. Quem está entendendo, pastor? Deus o que? Deus não muda. Mas, pastor, Deus muda o nome de Abraão, Deus muda o nome de Sara, mas o nome de Isaac, Deus o que? Não muda. Por que isso, pastor? Porque o nome de Isaac, quem deu foi quem? Foi Deus. E o que Deus estabelece, ninguém muda. Diga glória a Deus. O que Deus estabelece, ninguém muda. O que Deus disse que Ele vai fazer na tua vida, pode ter certeza que Ele vai concluir. Pode ter certeza que Ele vai fazer. O que Deus estabeleceu na tua vida, o que Deus entregou na tua vida, o que Ele disse que Ele vai fazer, pode ter certeza, nada vai impedir o agir de Deus. Está escrita a palavra do Senhor: agindo Deus, quem impedirá a bênção? Pode ter certeza disso. Ninguém impede o agir de Deus. Ninguém impede aquilo que Deus o quê? Ele quer fazer. A Bíblia diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém? Então, Abraão chega para lá e fala: já não tem mais condição da gente viver junto. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se for para a direita, eu vou para a esquerda. Mas segue o teu caminho. Ló escolhe as belas campinas de Sodoma e Gomorra. Ele viu os campos verdejantes, a terra próspera, a vista humana, e ele diz: é para lá que eu vou. E quando ele chega em Sodoma e Gomorra, lá ele começa a enriquecer, lá ele começa a prosperar mais.
Só que a Bíblia fala que Sodoma e Gomorra estava entregue ao pecado. Estava o quê? Todo tipo de imundície estava naquele lugar. O pecado de Sodoma e Gomorra era algo tão imundo, era tão podre, que chegou um momento em que Deus falou assim: eu vou destruir tudo. Eu vou o quê? Destruir tudo. Porque aquilo ali trouxe ira aos olhos do Senhor. Só que entenda uma coisa, a Bíblia fala em Amós que tudo que Deus vai fazer, Ele avisa para o seu profeta e para o seu servo. Diga glória a Deus. O que significa, pastor? Deus, quando Ele vai fazer algo, quando Ele vê o agir do inimigo, Ele prepara você para a peleja, Ele prepara você para a guerra, Ele avisa para você. Porque, pastor, o nosso Deus é Deus que revela. O nosso Deus é Deus do quê? Que revela. Você quer uma coisa? Antes que Pedro negasse Jesus, o que foi que Jesus falou para ele? Antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus, ele já tinha o que revelado antes do que acontecer. Antes de Judas pegar as 30 moedas de prata e trair Jesus, o que foi que Jesus falou para ele? Eu sei que é você que vai o quê? Me trair. Antes de Judas trair Jesus, Jesus já tinha o que? Revelado, porque o nosso Deus é Deus de revelação. E a Bíblia diz que não há nada em oculto que não pode ser revelado. E os olhos de Deus passam por toda a terra e vê tudo, enxerga tudo. Nada se esconde aos olhos do nosso Deus. Amém? E Deus, Ele está aqui nesse lugar. Anjos dele estão andando por essa igreja agora. E Ele aqui hoje, Ele vai avisar, Ele vai revelar. Se tem alguém aqui em perigo, Ele vai revelar as obras que Ele vai fazer na tua vida. Porque Ele avisa para o seu servo, Ele avisa para o seu profeta aquilo que vai acontecer. E vai acontecer coisas tremendas. Vai acontecer o quê? Coisas tremendas. Pode ter certeza disso. Eu estou vendo os anjos andando. E não é anjo fraco, não, é anjo forte. E quem é espiritual, que está aqui nesse lugar, também está enxergando. Pode ter certeza disso. Amém? Em nome de Jesus. Então a Bíblia fala que Deus se irou com Sodoma e Gomorra. E ele chega para Abraão e avisa o seu servo e diz assim: olha, vou destruir Sodoma e Gomorra. A Bíblia diz que Deus manda 3 anjos até Abraão. E esses 3 anjos chegam até Abraão e dizem assim: olha, o pecado de Sodoma e Gomorra chegou até o Senhor e causou ira a Deus. E Deus está avisando que Ele vai o quê? Destruir. Porque antes de Deus fazer o quê? Ele avisa. Ele dá o quê? O recado. Então, quando Abraão ouve aquelas palavras, ele intercede pelo seu sobrinho. Ele intercede por quem? Pelo seu sobrinho. Porque Ló estava onde? Em Sodoma e Gomorra. E Deus vai dizendo que ia destruir. Ia sobrar até para Ló que estava lá. E Abraão falou assim: mas Senhor, se tiver 10 justos lá, o Senhor vai destruir? Ele falou: não, por causa dos 10 eu não vou. E, Senhor, e se tiver 8? E se tiver 7? Se tiver 6? 5, 4, 3, 2, 1 justo? O Senhor vai destruir? Deus disse: pelo amor a esse justo, eu não vou fazer isso. E a Bíblia fala que por causa do clamor de Abraão, Deus livrou a Ló e a toda a sua família. Diga agora a Deus: mas pastor, Abraão é o que de Ló? É um tio. O clamor de um tio livrou um sobrinho. Tem mãe aqui essa noite? Porque o clamor de uma mãe vai livrar o filho essa noite. Porque o clamor de um pai vai livrar o filho essa noite. Porque o teu clamor vai livrar a tua família. O teu clamor vai mudar a tua história. O teu clamor vai fazer desmover céus e terras e operar maravilhas na tua vida essa noite. Tem racha lá, serederebe, canta lá na laranja. Tem filho de gente aqui que o diabo disse assim: vem entregar na boca do leão. E Deus está dizendo assim: eu vou escutar o clamor dessa mãe. E por causa dela, não é por causa dele, é por causa dela. E essa mãe está chorando.
sempre guardei por causa da tua fé. Eu vou guardar, eu vou livrar. Senhor pastor, se Deus ouve o clamor de um tio, imagine o clamor de uma mãe, imagine o clamor de um pai, de uma avó, de um avô. Imagine o teu clamor. Repita assim, levanta os teus braços. O meu clamor. Ah, está fraco. Diga o meu clamor. Deus ouvirá. Amém? Ele vai ouvir. Ele vai o quê? Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. Ele vai ouvir. A Bíblia fala que Deus chama dois anjos. É anjo fraco, não é anjo forte. Anjos puros, anjos de luz. E diz assim: você vai lá em Sodoma e Gomorra, porque eu ouvi o clamor do meu servo Abraão, e você vai livrar Ló e toda a sua casa. Olha, pastor, Deus agora no trono está chamando dois anjos, que vai livrar, que vai guardar, que vai operar, que vai fazer o sobrenatural na tua vida. Amém? Em nome de Jesus. Então Deus manda os dois anjos. Quando Ló vê os dois anjos andando por Sodoma e Gomorra, Ló chega até eles e fala assim: vem para minha casa. E a Bíblia diz que Ló insistiu. Ló o quê? Insistiu. Olha, pastor, tem gente que na primeira oração que não recebe a resposta, joga logo tudo para cima. Você não vai chegar a lugar nenhum da vida. Não é à toa que Deus disse assim: a Bíblia manda orar sem cessar. Insista, guarda para cima. Se uma oração deu certo na segunda, se a segunda deu certo na terceira, a Bíblia fala que Elias orou 7 vezes, e na 7ª oração ele viu bem do longe uma mão, uma nuvem de uma forma de uma mão tão pequena como o tamanho da mão de quê? De um homem. E por quê? Porque na primeira oração ele desistiu. Porque ele foi o quê? Perseverante. Não é à toa que Deus diz: orar se o quê? Cessar. Ora. Quando o anjo disse não, Ló parou. A Bíblia diz o quê? Porque o pastor, para ele insistir, é porque o anjo não queria ir para lá. Mas ele o quê? Insistiu. Olha, o pastor insiste, parte para cima. Deus é contigo. E pela insistência dele, os anjos entrou. Só que você lembra que eu falei para você? A Bíblia fala que aquela cidade estava tomada do quê? De pecado. E os homens, quando veem os anjos, eles não veem com olhos espirituais. Eles veem com os olhos físicos. Eles veem com os olhos do quê? Físicos. Como assim, pastor? Eles não viam aqueles seres como anjos, eles viam aqueles seres como homens. E eles vão até a casa de Ló. E eles começam a bater na porta. E a dizer: Ló, manda esses dois homens aqui para fora, porque nós queremos abusar deles. Nós queremos o quê? Abusar deles. Nós queremos ter relação com eles. Olha as palavras daquele lugar. A Bíblia diz assim mesmo. Nós queremos o quê? Ter relação, queremos abusar. Olha só, o homem querendo abusar de quê? De homem. Você vê como a cidade está no quê? Querendo estuprar, querendo ter relação, querendo abusar. E quando Ló ouviu essas palavras, Ló chega para eles e fala assim: ó, eu tenho filhas aqui, minhas filhas são virgens. São o quê? São virgens. Eu entrego elas em troca de você deixar esses dois homens em paz. Olha, pastor, você vê, Ló, ele sabia quem eram aqueles homens, aqueles seres, perdão, e que era o quê? Eram homens ou eram anjos? E ele estava disposto a entregar até as próprias o quê? Filhas, para aqueles homens não tocarem naqueles anjos. Olha, pastor, ele estava defendendo os anjos. Ele estava o quê? Defendeu, pastor, o anjo precisava de defesa. Mas ele o quê? Ele defendeu. A Bíblia fala que chegou um momento em que eles pensaram que ele ia roubar a porta, e logo ele estourou com o corpo a porta. Ló fez o quê? Estourou com o corpo o quê? A mulher dele estava presente? Estava. As filhas dele estavam presentes? Estava. Mas alguma delas ajudou? Elas só ficaram o quê?
sozinho, porque eu estou em tempo de desistir, porque eu estou em tempo de jogar tudo para cima. Que dirá seu coitado do Ló, que estava lá segurando a porta, defendendo os anjos, enquanto as filhas e a esposa não ficou o quê? Olhando. Olha, pastor, é você que vai defender. É você, é Deus escolheu você. Deus conta é com você. Não é com fulano, não é com Beltrano, não é com ciclano. É você que vai defender o evangelho. É você que tem que defender a sua fé. Você não tem que ficar esperando para os outros, não. Quem tem que fazer as coisas é você. Porque tem que fazer, eu só vou se fulano for, eu só vou se Beltrano for. Olha, pastor, se prepara para ser derrotado na vida. Porque se Deus, ele for com você, até o que era para dar errado vai dar certo. Mas como por Beltrano e fulano, você não tem certeza nenhuma que vai dar certo. E olha, pastor, tem gente que mais atrapalha do que ajuda. Mas quando Deus, ele está com você, até o que era para dar errado dá certo. Amém? Então Ló ficou lá defendendo. E quando os anjos viram a fé de Ló, os anjos viram o quê? A fé de Ló. Porque olha, pastor, Deus, ele manda 2 anjos e ele não queima aquela cidade por causa da fé de um crente. Por causa do quê? Da fé de quem? O pior ainda não estava acontecendo por causa da fé de quem? Por causa de um crente. Deus manda anjos para guardar a família dele. Por causa de quê? Dos crentes. Era um crente só. Só quem tinha fé ali era quem? Era quem? É Ló. Olha, pastor, se fosse depender de filho seu, né? Do seu familiar seu, você me entendeu o que eu vou falar aqui? Estava todo mundo perdido, estava todo mundo acabado. Mas, pastor, Deus tem livrado, Deus tem guardado por causa de um crente que está aqui essa noite. Por causa de uma crente aqui essa noite. Que é crente de oração, que é crente de monte, que é crente fiel a Deus, que é crente de fé. E é por causa da tua fé, que Deus tem guardado os seus. Amém? Por causa da tua fé. Por causa de quê? Então, quando aqueles anjos veem a determinação daquele homem, os anjos chegam para lá e falam assim: Deus, ó, sai da frente, agora é com a gente. Olha, pastor, quando Deus, ele vê a tua fé, ele diz assim: você já fez a tua parte, sai da frente, agora é comigo. Olha, pastor, Deus manda eu te dizer essa noite: tem gente aqui que Deus tem visto fé, tem gente aqui que Deus tem visto perseverança, tem gente aqui que tem engolido cada coisa. E Deus, ele diz assim: agora eu vejo que você é nova criatura, porque no passado você tem engolido o que você tem engolido, mas você tem engolido cada coisa. Agora sai da frente, porque agora é comigo, diz o Senhor. É comigo. É com quem? É comigo. Os anjos dizem para lá: pode se afastar da porta, agora é com a gente. E quando abriu a porta, os anjos chegou aqueles homens. Os anjos o quê? Chegou aqueles homens. Os homens ficaram cegos. Mas mesmo cegos, eles ainda tentaram o quê? Agarrar os anjos. Mas a Bíblia diz que Deus deu o livramento, que Deus não permitiu que aquilo ali acontecesse. Diga glória a Deus. Em segurança, saiu Ló daquela situação. Em segurança, Deus livrou a Ló e a toda a sua família. Glória a Deus, pode ter certeza. Esse culto de hoje, essa pregação de hoje é para abrir os olhos. É culto de livramento, é culto de proteção. E Deus está dizendo para você: eu já estou mandando meus 2 anjos, porque você e a sua família vai sair desse problema. Você e a tua família vai sair dessa arapuca, vai sair dessa seta, vai sair desse laço, vai sair dessa armadilha. Não importa quantos têm se levantado contra você, eu já botei os meus anjos e eles estão dizendo para você hoje: sai da frente, porque agora é comigo, diz o Senhor. Amém? Então a Bíblia fala que os anjos saíram do quê? Perdão. Que Ló saiu da frente e os anjos do quê? Agiram. Glória a Deus. Sabe o que é mais forte? É que quando
Ló estava segurando aquela porta, os homens começaram a ameaçá-lo. Começaram o quê? Ameaçá-lo. Dizendo assim: se você não entregar esses 2 nomes, a gente vai fazer coisa pior ainda com você. Eu quero deixar um recado de Deus para você. Levanta a tua mão direita para receber. Tem alguém te ameaçando, mas quem está dentro da casa vai te proteger. Glória a Deus. Tem alguém o quê? Te ameaçando, mas quem está dentro da casa vai te proteger. Você vê, Ló segurando a porta, e aqueles homens lá fora, o quê? Ameaçando assim: se você não entregar esses 2 homens para mim, já vai fazer coisa pior ainda com você. Pode perceber uma coisa: as ameaças vão vir, mas fique em paz. Tem alguém lá dentro já para te proteger, para te guardar, para te dar o livramento. Glória a Deus. E a Bíblia fala que nós sai em segurança com a sua família. E os anjos passam a direção de Deus e pedem para eles o quê? Obedecer. Só que a Bíblia fala que no meio do caminho a mulher de Ló não obedece. Ela desobedece a direção dada por quem? Dada por Deus. Ela desobedece. E aquela desobediência dela custa muito o quê? Porque a Bíblia fala que ela se torna uma estátua de sal. Ela fica pelo meio do quê? Olha, pastor, quem não obedece vai ficar no meio do caminho. Porque Deus só espera de uma coisa da gente: obedecer. Não é à toa que tem uma palavra que diz assim: poderoso é aquele que obedece. Poderoso é o quê? Se você obedecer, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai te dar vitória. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Olha aqui, pastor. A mulher de Ló, ela vira uma estátua de sal. Ló, em vez de ir para a direção que Deus designou, Ló vai para a caverna. Ló vai para o quê? Vai para a caverna. Presta atenção aqui, pastor. E lá na caverna, pela desobediência, porque olha, pastor, ele estava em um lugar que era contra a vontade de quem? Olha, pastor, tem gente que a vida está dando para trás, está tudo dando errado porque está na desobediência. Porque está em ambiente, porque está em lugar que está fazendo coisa que é contra a vontade de quem? De Deus. E a Bíblia fala que a primogênita chega para mais nova e fala assim: ó, não tem mais homem aqui onde a gente está. E o nosso pai já está velho. Nós temos que dar descendência para o nosso pai. Olha que pensamento satânico, diabólico. Vamos embriagar nosso pai e nos deitar com ele. Por quê? Embriagar nosso pai e deitar com ele. Chamam o pai e diz assim: ó, meu pai, vamos tomar um vinho aqui para alegrar. A gente está nessa caverna, nesse ambiente tão triste. Vamos tomar um vinho aqui para tranquilizar, para alegrar. E ele, na inocência, ele aonde? Porque em nenhum momento ele imaginava que as filhas iriam fazer aquilo. Ele, na inocência, ele começou a tomar o vinho. Ele tomou, sabe por quê? Porque a maldade não estava nele, a maldade estava em quem? Nela. A maldade estava em Ló? A maldade estava na mente do quê? Das filhas. Olha, pastor, toma muito cuidado com as pessoas que estão perto de você. Tem um ditado que diz assim, né? Que o coração, que os olhos não veem, o coração quer. Sente. Olha, pastor, a gente não conhece o quê? Ninguém. A gente não sabe as intenções das pessoas. A gente não sabe quem são as pessoas que estão do nosso lado. E a traição, o pior, sempre vem daquelas pessoas que a gente menos espera. Quem está entendendo, pastor? Então é bom que os nossos olhos estejam o quê? Abertos. Em nenhum momento nós esperava que as filhas iriam fazer aquele ato de imundícia que foi feito. E a Bíblia fala que a primogênita deitou. E na segunda noite falou assim: ó, agora é a sua vez de deitar com ele. Porque tem uma coisa, quando a pessoa cai no pecado, a primeira noite dá uma resistência, mas na segunda noite a pessoa já vai de vez. Porque a primeira, quando já há o serviço, na segunda, tem momentos que a consciência nem mais o quê? Nem mais pesa. Então é por isso que você tem que ter cuidado na vida que você está vivendo, no ambiente que você está andando.
as pessoas que estão próximas de você. Porque em nenhum momento ele esperava que aquilo ia o quê? E por que aconteceu? Porque ele estava no ambiente errado, no lugar errado, fazendo tudo o que? Errado. E você vê que quando as coisas começam a errar, no final é o quê? O final é horrível. O final é terrível. Amém? Você vê, ele estava numa caverna. Ele estava onde? E caverna tem porta? A caverna era o quê? O que significa? Qualquer um podia o quê? Qualquer um podia entrar. E tem uma coisa, tem gente aqui, sentada aqui nessa cadeira, que está morando em caverna. Você sabe disso? Tem gente aqui sentada nessa cadeira hoje que está morando o quê? O que é morar em caverna, pastor? A tua casa, a casa que eu falo não é casa física, a casa é você. A tua casa hoje é uma casa sem porta. O que significa, pastor? Nego entra e sai da tua vida e faz o que quer com você. Nego tem entrado e saído da tua vida e destruído a tua vida, e você não tem feito o quê? Por que isso? Porque você não tem o quê? Porta. Você não tem porta, você não tem chave. Porque, pastor, a tua vida, a tua casa tem que ter porta. E ela tem que estar bem trancada. Tem que estar o quê? Porque, pastor, não é qualquer um que tem que entrar na tua casa. Não é qualquer um que tem que entrar na sua vida. Amém? Só entra na tua casa, só entra na tua vida quem você quer. Só entra na tua casa, só entra na tua vida aquela pessoa que tem tua o quê? Confiança. Amém? Olha, pastor, está na hora de botar porta nessa casa aí. Está na hora de quê? De botar o quê? Porta nessa casa. Está na hora de você limitar as pessoas, o acesso das pessoas à tua vida. Você vê, Ló estava vulnerável porque aquela caverna não tinha o quê? Você quer ver uma coisa? Elas tentaram fazer isso quando ele estava em casa? Não. Mas quando ele foi para a caverna, elas tentaram. Tem gente aqui vivendo em caverna. Nego tem entrado e saído da tua vida e destruído tua vida. Nego tem entrado dentro da tua casa e falado cada coisa para você, e você tem ouvido o que? Calado. Você tem ouvido cada coisa. Por que isso, pastor? Porque sua casa não tem porta. Está na hora de botar ordem nessa casa. Está na hora de botar porta aí. Está na hora de botar fechadura aí. Está na hora de ter uma chave aí. E dizer o seguinte: a partir de hoje, na minha vida, não é todo mundo que entra, não. Existe uma limitação agora. Só entra quem eu quero. O principal de tudo não é nem quem eu quero, é quem ele quer. Fica de pé e dá uma salva de palmas. Amém, igreja? Então está na hora de fazer o quê? De colocar uma porta aí. Chega de esculhambação. Chega de quê? Chega de esculhambação. Quem que tem terra aqui? Quem tem terra aqui? Se você não botar uma cerca, a pessoa vai fazer o quê? Tem gente que já invade com cerca. Sim ou não? E dirás com o quê? Eu estava com alguém um dia desse na roça, não lembro direito. Tinha um negócio de banana bem bonito. Ele foi me mostrar. E aí na hora quando a gente foi ver, o negócio da pica de banana subiu. Ele falou: pastor, uma pica de banana bonita, que ia dar até para o senhor, pastor. Alguém pulou a cerca, o quê? Que está entendendo, pastor? Olha, pastor, com cerca já está o quê? Complicado, que dirás o quê? Sem cerca. Com porta já está uma guerra, que dirás sem porta. Então está na hora de você se proteger. Amém? Feche teus olhos.